Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e compartilhe com outras pessoas. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Aí, estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. E quantas pessoas, por falta de paciência e porque estão muito cansadas, você já percebeu que uma pessoa, quando ela está cansada, geralmente ela perde a paciência? Coisas que você não faz quando você está bem, está descansado, às vezes faz quando está cansado. Muitas pessoas não dão um celular para a criança no momento que estão cansados. Ela fala: toma, pega meu celular e fica que eu preciso descansar, eu preciso de sossego. Quantas pessoas acabam discutindo porque estão cansadas? Se elas estivessem em paz, tivesse descansada, elas não discutiriam, não jogavam às vezes muitas palavras, não lançariam palavras na vida de outras pessoas por irritação, por falta de paciência. Uma pessoa, quando está cansada, ela não raciocina direito, ela não pensa direito. O cansaço faz com que muitas pessoas percam bênçãos. Esaú, ele não teve paciência de esperar para fazer algo para ele comer, e ele pegou e ele vendeu o direito de filho mais velho para o seu irmão Jacó. Jacó, ele pensou muito, ele esperou muito e ele valorizava muito as coisas de Deus, a bênção de Deus. Ele sabia o valor, ele sabia valorizar e ele teve paciência. Ele esperou o momento certo. Paciência é um dom do Espírito Santo. Ele não foi brigar com o irmão: eu quero a sua bênção, eu quero a todo custo. Ele esperou o momento certo, ele teve muita paciência. E no dia que o irmão chegou cansado e chateado, ele falou, Esaú falou: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Porque ele não teve paciência de esperar. Ele sabia que ele tinha o direito, que ele ia ser abençoado pelo pai, mas ele não estava vendo, não era visível ainda aos olhos de Esaú. Quantas pessoas, elas não acreditam, elas não creem que a bênção delas vai chegar, e elas acabam destruindo
e se afastando de Deus. Muitas pessoas já perderam bênçãos e perdem bênçãos porque se afastam do principal. Elas não creem, elas não acreditam porque elas não estão vendo naquele momento. Mas quando você recebe uma palavra e você sabe que você tem o seu direito, não desista. Não deixe que o cansaço ou que as más companhias, os maus conselhos que não faltam, infelizmente, muitas pessoas dão maus conselhos para os outros. Uma má companhia destrói. Uma mente cansada e uma má companhia do lado é o trabalhar do inimigo. Esaú estava cansado, estava sozinho, mas ele estava muito cansado e ele não vigiou, ele não pensou e ele desvalorizou o que ele tinha por direito, o que Deus tinha dado para ele. E muitas pessoas perdem porque se afastam de Deus, porque não valorizam o que tem e elas querem primeiro ver para depois crer. Foi como Tomé. Tomé, ele não creu que Jesus tinha ressuscitado. Ele falou que só acreditava vendo. Assim, Esaú perdeu o bem maior que ele tinha, que era a bênção do filho mais velho, da progenitura. E Jacó, valorizando e sabendo que a bênção do pai era mais importante do que tudo, ele insistiu com Esaú. Falou, então jure primeiro, faça primeiro o juramento, depois eu lhe dou. E o irmão jurou e ele deu a sopa para ele e depois ele recebeu a bênção do pai. Ele enganou o pai dele, mas ele conseguiu o que ele queria pela paciência. Ele esperou o tempo certo, o momento certo. Quando você tem paciência, que paciência é o fruto do Espírito Santo, nunca esquece que paciência faz com que uma pessoa ela vença muitas coisas. Com paciência você não discute com o outro. Com paciência você espera o tempo certo da tua bênção. E olha o que acontece. Aqueles que... Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, esperar é o quê? Ter paciência, ter fé, crer que vai acontecer. Esperar em Deus significa eu te entrego, eu tenho paciência e eu espero o teu tempo. Porque no tempo de Deus as coisas acontecem de maneira correta. No nosso tempo não é da maneira correta, porque nós às vezes nos apressamos ou nós nos atrasamos no tempo. Mas o tempo de Deus é o momento certo. É onde acontece a bênção completa, porque Deus não é homem para fazer as coisas pela metade. Muitas coisas a gente começa e acaba não terminando, ou por falta de tempo, ou por falta de paciência, ou porque não quer terminar. Quantas pessoas começam algo e não terminam? Mas o trabalhar de Deus é do início, tem início, meio e fim, e o final é melhor do que o começo. E olha Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então é nele que devemos esperar, é em Deus, o momento certo, esperar pela bênção. Continua trabalhando, continua fazendo o que Deus te pediu para fazer. Jacó não estava de braços cruzados. Jacó estava fazendo uma sopa, Jacó estava fazendo um alimento. Quantas pessoas desvalorizam o trabalho de uma pessoa?
E é justamente aquela que Deus pega e abençoa, e ela cresce, e ela voa alto como águias, porque o Senhor renova suas forças, o Senhor é que faz a transformação. Olha o que aconteceu com Esaú, um jovem forte, um grande guerreiro, um homem que era muito valorizado por ele ser o mais velho, ele tinha o direito da bênção e ele ia prosperar muito, só que ele foi caçar, ele era um caçador. E por ele se achar muito forte e ele caçar e ele se cansar, foi quando ele acabou desprezando o que Deus entregou para ele. Muitas pessoas se desviam do caminho. Muitas pessoas elas ficam procurando algo, sendo que elas já têm. Imagine, Esaú era um caçador. Esaú foi caçar, só que ele já tinha uma grande bênção. O pai dele pediu para que ele fosse caçar, para que ele fizesse um alimento saboroso para ele, para depois ele o abençoar. Mas o que acontece? O cansaço de Esaú fez com que ele se desviasse. O pensamento dele só de gastar força, só de usar a força do braço, ele não pensou no futuro dele, ele não pensou no que Deus tinha para ele. Muitas pessoas deixam e não enxergam a bênção que tem e vão atrás de outras coisas lá fora. E é onde elas perdem a bênção de Deus. Não se desvia do caminho de Deus e Deus vai te fortalecer. Não reclama antes da bênção chegar. Muitos reclamaram e perderam suas bênçãos. Olha o que Esaú falou. Estou quase morrendo. De que vale esse direito? Quantas pessoas olham para o que tem e falam: de que vale isso? Eu só me canso de trabalhar e não vejo nada acontecer. Nunca fale isso com a sua vida. Cuidado com as palavras, porque elas têm poder de mudar, de transformar a tua vida. E a reclamação, essa não agrada a Deus. E quem não agrada a Deus, na maioria das vezes, perde a bênção, se não se arrepender. Porque precisamos entender quando pecamos, quando erramos, porque é através do nosso comportamento, é através das nossas palavras que as portas se fecham ou se abrem. E eu quero que as portas se abram para você. Eu vou orar para que as bênçãos do Senhor cheguem nas suas mãos, na sua vida, no seu lar. E que cansaço algum faça você perder as suas bênçãos. Que pessoa alguma te engane. Esaú, ninguém enganou Esaú, porque ele vendeu. Ele não foi enganado pelo irmão. Ele desistiu. Não desista. Não troque o que você tem pelo que é duvidoso. Mesmo que você diga, mas o que é que eu tenho no momento? Tem pessoas que estão desesperadas por um emprego e fica pensando, quando é que vai acontecer? Espere em Deus. Espere em Deus. Nós fazemos a oração e pedimos para Ele abrir a porta. E Ele abre, porque a porta que Ele abre ninguém fecha. Porque Jacó foi abençoado pela paciência. Imagine, todos olhavam para Esaú e falavam, esse é o dono da bênção. E o menor e o maior serviu ao menor. Era essa palavra que tinha na vida de Esaú e Jacó, que Esaú, que era o maior, ia servir ao menor. Então, para a tua vida, creia, espera no Senhor e que você vai voar muito alto. E aqueles que não dão nada, que não creem, que não acreditam, que você vai prosperar, que a bênção vai chegar nas tuas mãos, vai ficar decepcionado,
porque foi isso que aconteceu com Esaú. Ele ficou decepcionado porque o irmão que recebeu a bênção, porque ele esperou, porque ele creu, porque ele lutou. Jacó lutou muito pela bênção dele. Jacó teve muita paciência e perseverança. Que na tua vida você persevere, que o Senhor te dê forças e que o capítulo 40, versículo 31 de Isaías se concretize na sua vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam na tua vida, a prosperidade do Senhor, porque ela vem a saúde, a paz, a alegria, a fartura, nas finanças, na vida sentimental. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde, e que nada nem ninguém atrapalhe o propósito de Deus na tua vida, e que você seja forte e corajoso. Espera no Senhor, que você vai ter grandes vitórias para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.